Como detectar e desmascarar notícias falsas? Não é tarefa fácil detectar notícias falsas. Tal pode ser tão difícil que nos podemos sentir como que arrastados por um vórtice de desordem informativa. A eleição presidencial norte-americana em 2016 tornou-se um estudo de caso sobre as notícias falsas. De acordo com uma investigação do BuzzFeed News, as 20 principais notícias falsas relacionadas com esta eleição geraram mais envolvimento online do que as 20 principais notícias dos maiores órgãos de comunicação social nos últimos 3 meses de campanha. As principais notícias falsas incluem o apoio do Papa Francisco a Trump e a venda de armas ao ISIS por parte de Hillary Clinton. Esta é uma das várias análises e relatórios que visam compreender a influência das notícias falsas nos resultados desta eleição. Aqui estão alguns passos essenciais para avaliar e verificar informações online a considerar para detectar notícias falsas. Considere a origem. Quem é o editor da história? Qual é a sua missão? Quais são os seus contactos? Leia além do título. Essa manchete é sensacionalista ou enganosa de propósito? É um isco para se clicar? Verifique o autor. Quem é o autor da história? O autor é credível? Trata-se de uma pessoa real? Verifique as fontes de suporte. Os links dão suporte à história? A que tipo de website levam os links? Verifique a data. A história é atual ou foi republicada? Que resultados se obtêm ao pesquisar a imagem que ilustra a história? Verifique se há uma piada. A história pode ser uma sátira? Qual é a fonte original e autor da história? Verifique os seus preconceitos. O juízo pode ser afetado pelas suas crenças ao avaliar essa história? Pergunta aos especialistas. Esta história está a ser avaliada por organizações de verificação de factos? Porém, desenvolver competências de literacia dos média pode não ser o suficiente para lidar com a desordem informativa. Também importantes são as iniciativas e organizações de verificação de factos, como o factcheck.org e o Polígrafo. O número de organizações ativas para verificação de factos mais do que triplicou desde 2014. Em abril de 2019, havia mais de 160 iniciativas e organizações em 53 países. Além disso, os média podem necessitar de apoio e incentivos para lidar com este problema. A regulação nesta área também é necessária, levando em conta as perspectivas de cidadãos, governos, empresas de média e de tecnologia, entre outros. Seja consciente, seja crítico e seja autónomo em relação a tudo o que lê ou vê. E em caso de dúvida, não partilhe a informação antes de verificar se é verdade. Pense. Repense.